no show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Hoje eu vou conversar mais uma vez com o médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, já com a camisa verde aqui do Flusão, para assistir ao clássico logo mais 4 horas no Maracanã, Fluminense Botafogo. E para minha alegria, estou recebendo também a médica, ginecologista, obstetra e vice-presidente do CREMERGE e da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, doutora Célia Regina da Silva. Eles vão falar sobre a campanha Outubro Rosa. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi, agradecendo a generosidade mais uma vez da professora Célia Regina de vir até aqui, brilhantar o programa, trazer informações que ela, como poucos, pode trazer, mandar alguns beijinhos, posso? Sim, vamos lá. Então, para a doutora Ana Queiroz, teve os probleminhas aí, vai tudo ser superado, viu, Aninha? A gente está em fé, Deus quiser, tendo todo o nosso espírito com pensamento positivo. Em breve você voltará para brilhantar o programa também, contamos com isso. Queria também mandar um beijo para a dona Gláucia, a doutora Gláucia Peixoto, lá de Miguel Pereira. A mãe dela, dona Delma Peixoto de Japeri, a irmã da mãe, a tia Sônia de Carvalho de Nova Iguaçu, abrilhantaram lá o consultório, trazendo um monte de coisas deliciosas de Miguel Pereira. São ouvintes e fãs suas também. Beijo para elas. Então, para elas, aquele beijo carinhoso nesse domingo. Queria mandar um beijo para a avó da Camilinha, minha nora, que está fazendo aniversário, razão pela qual André está incumbido de fazer a gravação do programa lá em Itaipava. Para a dona Socorro, que eu atendi ontem, que é ouvinte da rádio há muitos anos. Dona Socorro fez um bolo do Fluminense no meu aniversário. Tudo de bom. Dona Socorro estava com um probleminha, mas se Deus quiser já está bem melhor. E por último, mas não menos importante, para o Biel. Sabe quem é Biel? É o filho do Júlio Toldo, tricolor de 7 costados, teve um probleminha de saúde, mas firme e forte. Biel, na próxima você encontra comigo, com o papai no Maraca, tá bom? Um beijo pra você, filhão, e vamos falar, né, Célia? Câncer de mama, haja assunto, né? Verdade. Bom dia, família Tupi. Bom dia, Helena. Bom dia, amiga. Regina, Silvio. Silvio, nós vamos divergir hoje, hein? Eu sou botafoguense. Esqueci desse detalhe, é verdade. Ela é botafoguense. Eu prefiro não comentar. Já viu que ele tá com a camisa escondida ali, né? Sim, Eu tava reparando o seguinte, né? Perguntaram para mim sobre o jogo de logo mais. Eu falei, eu tava vendo a classificação. O Botafogo realmente é o primeiro, na segunda página da classificação. Sim. É o 11º. Nós estamos em 5º. Se vencer, a gente estamos passa na o Corinthians. primeira metade da primeira página. É o Corinthians que armou e tem um jogo a menos, né? Mas tem pelo saldo, né? O Eu Fluminense acho que chegar a ontem 57. um resultado bom foi o Atlético Paranaense ter perdido para o Bragantino. Caso a gente vença o Botafogo, vai ser um jogo difícil, mas a gente vai ganhar 2-1. Vai ser um jogo difícil, como sempre costuma ser. Vamos ganhar 2-1. Vamos na fé. Pode me cobrar. Vamos na fé. Eu quero aproveitar e dar parabéns aqui para Luísa Mel, que nós falamos outro dia. Luísa Mel teve hoje, de madrugada, o seu parto normal, nasceu Sofia. Luísa é uma ouvinte sua e admira o programa. Bom beijo. Beijo para Sofia, que ela tenha vida longa e muita saúde. E Célia, câncer de mama. Aí eu deixo com o Heleno para começar as perguntas. Eu vou ficar ouvindo você. Vamos lá. O que é o câncer de mama? Quais são as causas e sintomas para a gente começar a falar? Bem, nós estamos no Outubro Rosa, então é um mês de conscientização em relação à prevenção do câncer de mama. Nós precisamos sempre ter o conhecimento do que é esse câncer de mama. É uma proliferação de tecido glandular, uma proliferação anômala, em que forma uma tumoração. Essa tumoração, ela pode ter vários aspectos. E o que nós queremos é o diagnóstico mais precoce possível. Como é que pode ser diagnosticado? É importante que a mulher tenha o seu autoconhecimento do corpo. Então, autoexame ainda é muito válido. Mas eu não gostaria que a mulher detectasse o câncer pelo autoexame. Eu quero esse diagnóstico mais cedo ainda, através da mamografia. A mamografia,
Toda mulher, a partir dos 40 anos, por lei, ela tem direito ao exame da mamografia, que segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, deve ser feito anualmente. O Ministério da Saúde já coloca que se as mamografias entre 40 e 49 anos são normais, a partir dos 50 pode passar para de 2 em 2 anos. Além disso, é fundamental o tal autoconhecimento. Como seria? Uma vez por mês a mulher fazer seu exame. Esse exame é palpação. De que forma? Ou na hora do banho, ainda usando o sabão para deslizar mais facilmente a sua mão, ou ela deitada, ou ela erguendo a mão, mesmo que sentada. Ela deve fazer uma palpação sempre como se estivesse tocando piano, né? Dedilhando e no sentido horário, para que ela sinta se há alguma modificação ou não. É importante que ela esteja na frente do espelho para observar se há alguma vermelhidão, que até então não existia, alguma retração, que é uma covinha que aparece na mama, ou um abaulamento que não havia anteriormente. E além disso, é fundamental, se ela perceber saída de um líquido transparente ou um líquido sanguinolento, um aspecto de sangue, de imediato procurar a unidade de saúde ou o seu ginecologista para o diagnóstico. Legal. Vocês vejam que o diagnóstico começa com o autoconhecimento da mulher com relação ao seu próprio corpo. E esse dedilhamento, tipo um piano que a mulher toca na sua própria mão, se feito com um pouco de sabão que escorrega mais os dedos, facilita. Tem uma alteração, a gente chama podorrange, que é uma alteração na pele, que é exatamente essa retração, parece aquela casca da laranja. Mas olha, quando isso surge é porque a doença já está no estágio um pouquinho mais avançado. O que a gente gostaria, com as informações que o Serviço de Saúde tem o dever de prestar da forma mais clara possível à família Tupi, é que a doença fosse descoberta antes que a pele ficasse toda enrodilhada, como se fosse realmente a casca da laranja. Sim, sim. Célia, quais são as mulheres? Porque a gente sabe que o câncer de mama ele tem relação com fatores genéticos e com fatores, digamos, ambientais, comportamentais. Eu queria que você dissesse para a família Tupi, em primeiro lugar, como é que a gente interpreta esses fatores genéticos, quem é que tem que ter uma atenção maior. Eu sei que atenção todas devem ter, sim. Aliás, todos, né? Porque apesar de que a gente, quando fala do Outubro Rosa, referindo-se àquele ser inestimável ao nosso lado, que são as mulheres, e o câncer de mama, ele acomete mulheres, mas o Ivan Vicente colocou ontem, ele já ouviu o programa e aprendeu. Abraço, Ivan. 1% em homem. Então eu tenho 100 casos de câncer de mama, 99 mulheres. É a massa que realmente vai ter esse problema, mas um homem pode estar nesse meio. Isso não me interessa o programa. Se o senhor se afastou da rádio, volte. Esse caroço que a gente percebe, pode dar no homem, pode ser um câncer de mama também. Fala dos fatores genéticos e a gente depois fala dos comportamentais. Tá. Existem alguns fatores que não são modificáveis, né? A questão da idade, acima dos 40 anos. É mais frequente. É mais frequente. A mulher com menopausa tardia, a mulher que Você chama de menopausa tardia acima dos 55 anos em diante. Tá. A mulher que iniciou a menstruação na sua vida tardiamente, aquela mulher que não teve filhos, né? Então, essas mulheres... A que não teve filho porque ela não amamentou, e né? não amamentou, essas mulheres têm um risco maior. Agora, tem fatores modificáveis e que são muito importantes. Exemplo? A questão da qualidade de vida dessa mulher. Se essa mulher foi fumante durante muito tempo, ela aumentou o seu risco. Se ela tem o fator de sedentarismo, ela aumenta seu risco. A Organização Mundial de Saúde pede que pelo menos
tem atividade física em torno de 150 minutos por semana, atividade moderada. E atividade não é ir para a academia, não. Sim. É caminhada, é subir e descer escada, fazer suas atividades do dia a dia da sua casa, enfim, não ser sedentária. Agora, tem um fator que hoje é o que mais nos preocupa e que tem a ver com a especialidade de Silvio, a obesidade. É o fator modificável que nós estamos vendo uma relação direta com o aumento do câncer de mama. Sobrepeso e a obesidade aumenta muito o risco dessa mulher desenvolver. Por quê? A obesidade é um status inflamatório e o câncer, numa pessoa que já está, digamos, inflamada pelo excesso de peso, ele ocorre com mais facilidade. Você sabia, Heleno, que o tecido adiposo é como se fosse uma glândula. Ele produz uma série de substâncias. Dentre as substâncias, os fatores inflamatórios aos quais a Célia acabou de se referir. E que faz com que aquelas pessoas acima do peso, como nós, por exemplo, sim, acima do peso, sejamos considerados inflamados. Isso aumenta o risco, não somente o câncer de mama, que é o nosso tema de hoje, mas de outros tumores. O câncer de próstata, sobre o qual no Novembro Azul você vai me permitir falar, claro, se Deus quiser. O câncer de intestino, do colo e do reto, tanto no homem quanto na mulher, isso está ligado à obesidade. Agora, eu tive lendo, você sabe que eu não sou bobo, eu não venho fazer o programa sem antes dar uma estudada. E aquilo que eu falo, família Tupi, o Dr. Google é ótimo, desde que a fonte seja confiável. Eu fui no site da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que a doutora Célia tem cargos importantíssimos na SGOS, mas também fui no site do Ministério da Saúde e do INCA, para ler a respeito de câncer de mama. A questão do tabagismo é uma questão que, associado ao excesso de peso, eu diria que é um tiro no pé, né? Sem dúvida. Por isso que o ginecologista, aquele que acompanha a mulher ao longo de sua vida, tem que incentivar a qualidade de vida, bons hábitos, a questão alimentar também. Os genes, nós estávamos falando do risco genético, né? Realmente tem aquelas que têm linhagem direta, mãe, irmãs, ou avó, ou tia, é uma linhagem direta, nós temos que ter atenção ao histórico familiar. Mas nós sabemos que 70% dos nossos genes são modificáveis mediante alimentação e mediante hábitos bons em relação à atividade física. Aí a gente pode modificar isso. Célia, uma coisa que eu acho muito importante, né? O uso do contraceptivo oral, a pílula, aumenta de fato o risco do câncer de mama? Nós temos trabalhos que mostram que as pílulas mais modernas, com menor teor de hormônio, e aí é necessária uma boa orientação do ginecologista, pode ser usado, e os trabalhos mostram com a menor oferta de estrogênio na pílula e a qualidade do progestagênio que tem na pílula, nós não temos um risco aumentado. Agora, as pílulas mais antigas, com alto teor de estrogênio, etinil, estradiol, essas sim, hoje nós sabemos que tem um percentual maior, mas nós temos que colocar na balança. E também considerar o seguinte, Silvio, ela é obesa? Ela tem um histórico familiar? Ela é fumante? Aí, se ela tiver algum desses fatores, eu contraindico a pílula, sem dúvida, porque eu vou aumentar esse risco. Tem dois assuntos, Célia, que eu não posso me permitir fazer o programa sem abordar. Primeiro, que eu sei que você é uma das maiores autoridades do Brasil, certamente, mas quiçá do mundo, que é a terapia de reposição hormonal. Né? Aquela mulher que diz, eu não vou fazer tratamento de reposição porque eu já li que dá câncer de mama. Não tem ninguém mais competente para orientar a família Tupi. Esse é um assunto que eu não queria deixar de falar. E depois rapidamente abordar o tratamento, que eu sei que vai depender do tipo de câncer. Fala da terapia de reposição hormonal. A mulher entrou na menopausa, 1 ano sem menstruar, está na menopausa, independente de ter calor ou não ter calores, que são horríveis.
O que você acha desse tratamento? Quem deve fazer, quem não pode? Nós temos aquela janela de oportunidade para iniciar a terapia hormonal. Então, essa mulher que está na transição menopausal ou aquela que está até 60 anos, ela pode ser avaliada, tem que passar por protocolo de exames, inclusive a mamografia, para verificar se ela pode utilizar. Descartando tudo que falamos aqui em relação aos fatores de risco, nós podemos indicar mediante o que essa mulher apresenta de sintomas. Nós temos terapia de baixa dosagem, que nos primeiros 5 anos de utilização, para abrandar principalmente aqueles sintomas de sensação de calor, os fogachos, para essa mulher eu estou dando uma qualidade de vida sem aumentar o risco de câncer de mama. Depois dos 5 anos de uso, ela tem que passar por uma avaliação, ser orientada, porque alguns trabalhos mostram que pode haver, em alguns casos em que ela apresente fatores de risco, uma tendência maior, mas é um risco muito pequeno, que aí temos que colocar na balança entre vantagem e desvantagem. Mas cada caso tem que ser avaliado pelo ginecologista. Eu acho importante aqui no programa nós colocarmos o seguinte: me preocupa muito, Silvio, a questão da atenção primária. O início, meio e fim. Tudo que nós falamos aqui fica muito bonito. Mas se essa mulher procura o posto, tem um diagnóstico de câncer e eu nada ofereço, isso é muito triste. Então, existem leis. 2012, essa mulher, a partir do diagnóstico do câncer de mama, ela tem a lei dos 60 dias. Ela tem que ser atendida no sentido do tratamento em 60 dias. E esse tratamento também tem uma lei de 2013 em que ela tem direito, inclusive, à reconstrução mamária. Pode ser no ato cirúrgico ou a posteriori, porque muitas vezes ela não tem condições para fazer a reconstrução naquele momento. Célia, eu sei que a gente poderia ficar conversando aqui até entrar no Bola em Jogo, o Gilson Ricardo ia me dar uma pernada. É importante a gente falar só que aquelas cirurgias radicais de praticamente zerar a mama, hoje em dia a gente tem cirurgias conservadoras. A mulher não pode ter medo do diagnóstico, ela tem que procurar o tratamento. Queria que você se despedisse e já agradecendo mais uma vez tua vinda. Eu que agradeço, Silvio, Helena, obrigado, Regina. Um ótimo domingo para a família Tupi. E é o que nós falamos, a prevenção é tudo. O diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Não só em termos estéticos da cirurgia, porque praticamente não altera muitas vezes o tamanho e a forma dessa mama, mas não só isso, eu consigo cura quando o tratamento é precoce. Doutor Silvio, assunto para a semana que vem, meu amigão. Semana que vem é uma semana importante. Domingo de eleição, decidir, né, o futuro do Brasil. A gente vai fazer um programa, obviamente, enxuto. Eu tenho que falar de uma coisa que eu domine bem. Falar de tireoide, falar de hipertireoidismo. Tá ótimo. Hipertireoidismo é um assunto que a gente vai tentar deslinchar aqui em 8 minutos. Tranquilo. Eu pago o que eu fiquei a mais hoje. Mas, família Tupi, o assunto realmente merecia. Um domingo abençoado. Botafoguenses, não fiquem tristes. 2-1 tá de bom tamanho. Calma aí, Silvio. Agradecer o doutor Silvio, doutora Célia. Domingo que vem tem mais Rádio Serviço Saúde, 11h48. Show do Heleno.